bom, Romão. O jogo foi feio. Um jogo que, e claro, jogo de base normalmente não tem o mesmo nível do futebol profissional, claro, natural, mas o gramado prejudica demais o jogo nesse estádio no Ademar de Barros, em Araçatuba, e o Atlético também não tem uma proposta de jogo bonito, de um jogo de posse de bola, é trabalhar no jogo direto, trabalha muito nos lançamentos longos, foi assim que conseguiu abrir o placar com o Juan, depois de uma falha péssima, uma falha horrenda do zagueiro Emanuel, da equipe do Maricá. É um Atlético que não mostra tantos destaques positivos quanto no primeiro jogo. Acho que a atuação é um pouco abaixo, é verdade. Me agradaram os jogadores do banco, tá? Principalmente o Leonardo Cerci e o Brian. Por mais que tenham participado pouco do jogo, foram jogadores que mostraram qualidade com a bola no pé. O Juan é o destaque, sai com o gol marcado e com a melhor atuação do Atlético. Mas para a última partida, Romão, quero ver mais do Ítalo e quero ver mais do Davi Alves. São os destaques, os dois principais jogadores, os protagonistas ao lado do Bruninho desse time sub-17. São jogadores que precisam aparecer mais e melhor. Tem que ser mais envolvidos pelo Atlético, mas também tem que acertar mais na tomada de decisão que eles tiveram. O Davi Alves teve até um jogo interessante no primeiro jogo contra o Osasco Sporting. Hoje participou muito pouco. O Ítalo em nenhum dos jogos conseguiu mostrar a qualidade que ele tem e que ele mostrou ao longo do sub-17. Claro, não dá pra condenar jogador por causa de copinha. Não dá pra gente olhar pra jogos com um gramado ruim como o desse e falar que os jogadores não servem, mas ainda assim a expectativa era mais alta para esses dois jogadores. O Juan era o outro que a gente destacava na estreia e é um jogador que tá conseguindo fazer valer os outros dois, entanto. Para destacar uma última coisa, para passar por Fusca também, Maxim, tá? Tava inseguro, é verdade, em boa parte do jogo, mas na reta final foi importantíssimo numa defesa que ele faz numa batida do Arlindo, lateral direito, e também foi importantíssimo em jogadas em que ele sai da meta para conseguir cortar cruzamentos que foram perigosos para a zaga do Atlético, que já estava sem o seu zagueiro mais alto, que é o Guilherme Silva, que tem apenas 15 anos de idade. O Rair é um zagueiro mais baixo e o Feitosa, volante, que também não tem estatura, estava jogando de zagueiro. Então o Maxim, jogador mais alto da defesa, foi importante para conseguir fazer esses cortes e para deixar essa defesa do Atlético mais segura. Foi um jogo ruim, o Atlético não teve um bom jogo, os 3 pontos são importantes para o Furacão se colocar em condição de classificação contra o Araçatuba na última rodada. É isso, Juliano Fusca, 1-0 pro Furacão, de uma forma sofrível foi esse jogo, hein? Mas enfim, o que vale são os 3 pontos e vale lembrar também pra galera, né? Vi muita gente aí criticando, realmente, o jogo é um jogo tecnicamente muito abaixo, mas ó, é um sub-17 contra um sub-20. E nessa idade isso daí pesa e pesa bastante também, né? Pesa bastante, né, Romão? E a gente também teve uma expulsão no segundo tempo ali que aí mudou totalmente o cenário do jogo. O Atlético passou a se defender completamente. O Maricá também não teve a menor qualidade para ameaçar. Teve um lance ali, né, com o Arlindo, que inclusive foi o melhorzinho jogador do Maricá. Eu até vi que tem 20 anos. Se fosse mais novo, eu ia falar, opa, o scout aqui tá de olho, tá? Meio Gustavo Pajé, né? É. Meio, no caso, o Gustavo Exato. Pajé, que enfrentou o Atlético numa Copinha e foi contratado pra base. Verdade, mas como, né, tem 20 anos, beleza. Deixa eu jogar lá no Maricá o campeonato carioca lá com o Wellington Risadinha, tá tudo certo. Agora, da parte do Atlético, de fato, hoje um Furacão abaixo, hoje um Furacão que pode só comemorar os 3 pontos, mas que tem um estilo de jogo... Eu não vou dizer que é só por causa do gramado, porque também o Sub-17 jogou assim em boa parte de 2025 de transição. Hoje funcionou porque o zagueiro do Maricá falhou, né? Não tiveram comunicação o Emanuel e o Juan, né? O zagueiro e o goleiro do Maricá. E o Juan aproveitou. O jogador estava atento, muito rápido, conseguiu fazer o gol. O Ítalo e o Davi Alves, como disse o Vincenzo, são os 2 destaques, são os jogadores que a gente espera um pouco mais. Hoje também foram um pouco abaixo. O Ítalo ainda quase no final ali, né, ainda fez uma jogada individual, foi uma das poucas jogadas que o Atlético teve no segundo tempo, mas hoje de fato só se comemora os 3 pontos, né? O nível de atuação, naturalmente a gente quer que suba. Não sei qual que vai ser o limite desse Atlético, dessa molecada, mas assim, como o nosso ouvinte comentou, nada de desespero, nada de mandar a piazada pro Enem e coisa parecida, né? É um processo de maturação, é um processo difícil, né? Como a gente acabou de falar, o Atlético enfrentou vários jogadores sub-20 do Maricá, alguns deles devem estar, inclusive, a nível de campeonato carioca, a nível de campeonato profissional. Então,
Muita calma nessa hora, muita calma aí com a corneta em cima desses meninos. Não gostei do jogo, é bem verdade, mas também não vou ficar aqui criticando todo mundo aqui, descendo o cacete na galera. Fica a expectativa aí para que sexta seja um jogo melhor contra o Lanterninha, apesar de ser a equipe da casa, o Lanterninha é a equipe que perdeu os 2 jogos. Então, naturalmente, a gente espera que o Atlético mostre um nível um pouco superior do que mostrou contra o Maringá, contra o Maricá, que se mostrou até onde deu na técnica. Se mostrou pelo menos um time taticamente organizado. O Atlético, de fato, explorou muito os erros do Maricá, inclusive para sair com a vitória e para criar as principais chances. A gente já deve ter um jogo um pouco mais claro nessa terceira rodada, e daí não sei se a gente já tem uma prévia de cruzamento com o próximo, com a próxima fase, Juca, mas aí a partir do mata-mata, aí a conversa pode mudar de figura, né, Romão, Vincenzo, e aí continuar analisando peça a peça desse time, principalmente individualmente, esses jogadores aí, a partir de agora, porque o Alexandre Lemos volta pro Sub-17, né? Muitos deles vão jogar no Sub-17, mas muitos também já estarão no Sub-20, já estarão a um nível superior e precisam, naturalmente, mostrar um pouquinho mais, porque daí do Sub-20 profissional é um pulo. E a gente quer ver essa molecada aí, quer ver a base do Atlético cada vez mais jogando no profissional, seja com o Oder Hellmann, seja com os próximos técnicos que o Furacão tiver no futuro.